Fala, galerinha! Aqui é o professor Joades, dando continuidade ao nosso projeto, né? O projeto do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação. E o nosso projeto, vocês até já sabem, né? Já tem várias aulas gravadas. É cursinho preparatório para os vestibulares da UEMA, que é o PAS, e do Enem, certo? Então, você que está terminando o terceiro ano, convido vocês a assistir todos os vídeos e peço um favor de avisar para os seus primos, seus irmãos, pai que quiser fazer, que vai fazer vestibular, pai, mãe, irmão, irmã, primos, vizinhos, convida eles a maratonar nossas aulas. Onde que elas estão? Plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Então você vai lá, acessa essa rede que nós temos de vídeo, né? Está disponível aí na internet. Lá você vai procurar Plataforma Gonçalves Dias. Aproveita, faz sua inscrição, aperta o sininho lá. E quando chegar vídeo novo, você vai recebendo as notificações. Então lá vocês vão ter vídeos de todas as disciplinas, certo? Então, aqui até o vestibular vai passar assim, ó, rápido. Você não pode perder essa oportunidade, não vacila. Vai lá e vai maratonar esses vídeos. Lá na descrição você tem um botãozinho lá para você... Tem um botão não, tem um link para você clicar no link e baixar o material para você, tá bom? Beleza, então, sem mais, vamos para a aula agora. Então, nós estamos na questão 38, o que que diz assim? Um eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente de temperatura agradável. Então, condições boas, né? Nestas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente está normal. Então, para estar normal, volta aqui, ó, tem que estar entre 60 e 100. Está acima do valor ideal, então acima de 100, ela está abaixo do valor ideal, ela está próxima do limite inferior ou próxima do limite superior. Ele quer saber como é que está a frequência cardíaca. A gente vai dar uma olhada aqui, percebe, primeiro a gente tem que ver o que tem nos eixos. O eixo Y está falando da tensão em milivolts, da voltagem que o coração está recebendo para ele poder contrair. Tá? Então, dá picos de tensão aqui para ele contrair. Dá picos aqui e reduz para baixo. Dá picos e reduz para baixo. Então, com isso, e aqui embaixo nós temos o tempo. Olhando para a figura, conseguimos perceber coisas repetitivas. Esses picos de tensão, por exemplo. Com isso, a gente consegue ver, já que é um batimento cardíaco, a gente consegue interpretar que desse primeiro pico até o segundo pico, nós temos um batimento cardíaco. Do segundo até o terceiro pico, nós temos outro batimento cardíaco. E embaixo aqui, ele indica, o eixo X indica o intervalo de tempo. O que eu convido vocês a fazer? A conferir quanto tempo gasta, ou quanto tempo decorre de um pico a outro pico, que é exatamente o intervalo de tempo entre duas contrações, ou seja, é uma batida do coração, né? Um batimento cardíaco. Aí vamos lá, a gente vai ter que conferir aqui, ó. Vamos lá, desse pico aqui, ó, nós temos um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, o intervalo entre um pico e outro corresponde a 9 quadradinhos daquele, 9 intervalos. Se a gente for ver aqui, ó, do 1 até o 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos dá 1 segundo. Pode ter no começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos equivale a 1 segundo. Lá eu tenho quantos quadradinhos? 9. Então, olha só. Uma regrinha de 3 simples. Questão 38. Uma regrinha de 3 simples, ó. Um quadradinho não.
5 quadradinhos equivale a 1 segundo. 9 quadradinhos equivale a quanto tempo? Dá quase 2 segundos, né? Porque 2 segundos seria 10. Mas vamos ser mais precisos, vamos deixar o 9. Tá? Então, ó, o intervalo. Aí vai assim, ó. Esse de baixo vezes o de cima, o de baixo vezes o de cima, que chama meios por extremos. Então, ó, ΔT vezes 5 dá 5 ΔT. Igual 9 vezes 1. Olha só, turma, esse 5 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, ó, o intervalo de tempo referente a um batimento vai ser, ó, 9 vezes 1 dá 9. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Dividido por 5. Tá? Então, o intervalo de tempo vai dar 9 dividido por 5. Se você fizer a continha, dá quase 2, dá 1,8 segundo. Esse tempo referente a um batimento cardíaco. Então, de um batimento a outro, passa 1,8 segundo. Sabe como é que a gente chama o intervalo de tempo gasto para uma repetição? Período. Logo, do jeito que está o eletrocardiograma, o período equivale a 1,8 segundo. Resposta parcial. Nós não queremos o período, nós queremos a frequência. Aí que vem, ó, das ondas, frequência é o inverso do período. Aí o professor deu aula para vocês disso, lá de ondulatória. Aqui a gente só está fazendo a revisão. Então, se você tiver o período e quiser a frequência é o inverso do período. Aí, continuando, ó. A frequência vai ser 1 sobre 18. 1 sobre 1,8. João, está meio difícil essa conta. Então, vamos multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, só para sair aquela casa decimal. Então, a nossa frequência aqui vai ser vezes 10 dá 10. 1,8 vezes 10 dá 18. Aí dá para a gente dar uma simplificadinha. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Nós temos a frequência equivalente a 5 nonos. Sabe qual é a unidade de medida disso aqui, galera? 5 nonos de Hertz. Tá? Então dá 5 dividido por 9 Hertz. Só que a resposta, vamos voltar aqui, batimentos por minuto. Vamos pensar aqui um negócio. Hertz é o mesmo que batimentos por segundo. Imaginemos que o coração esteja batendo uma vez por segundo. Então, a cada segundo ele dá uma batida, que não é esse caso. Só um exemplo, para ver se vocês conseguem entender. A cada segundo ele dá uma batida. Se a cada segundo ele bate uma vez, quando terminar 1 minuto, ele bateu quantas vezes? 60. Já aqui, 1 minuto são 60 segundos. Então, veja, quem bate uma vez por segundo é o mesmo que dizer que vai bater 60 vezes por minuto. Então, logo, ó, de batimentos por segundo para batimentos por minuto, é só multiplicar por 60. Que eu vou fazer agora aqui, ó. Já que aqui a frequência está em Hertz, eu vou multiplicar isso aqui por 60. Eu dei esse exemplo para vocês para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a nossa frequência vai ser, ó, 5 vezes 60 vai dar 300, dividido por 9. Vamos só dar uma simplificadinha, ó. Dá para simplificar por 3 em cima e embaixo, ó, dividido por 3, dividido por 3. Professor, às vezes o senhor multiplica, às vezes o senhor divide. Como é que a gente vai saber isso? É só para adequar para que os números fiquem mais fáceis. Vejam que tanto multiplicar ou dividir são opções que podem acontecer, tá? Mas o que fizer em cima tem que fazer embaixo, que
que é para não alterar o valor da fração. Certo? Então, ó, 300 dividido por 3 dá 100. 9 dividido por 3 dá 3. Então, é 100 dividido por 3. Sabe quanto é que dá essa conta, galerinha? 100 dividido por 3, frequência dá 33,3 batimentos por minuto. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês olharem. Rapidão. A nossa resposta vai dar 33,3 batimentos por minuto. Então, com esse eletrocardiograma, o coração desse paciente está batendo 33,3 vezes por minuto. Tá? Então, vamos lá, ó. Já que o normal é de 60 a 100, ele está batendo com o valor normal? Não. Acima do valor normal? Não. Abaixo do valor normal? É isso. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Olha só, galera, Enem 2014. Ó. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. Eco, gente, é aquela onda sonora que volta por reflexão. Ela bate e volta. Aí são considerados ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo, que nós chamamos de persistência auditiva. Explico melhor já já. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Tá legal. Então, quando a gente fala assim, ó, primeiro, os seres humanos, eles têm um negócio chamado de persistência auditiva, que eu expliquei para vocês. O que é isso? É o som que você ouve, ele persiste no cérebro, a informação sonora persiste no cérebro por um intervalo de 0,1 segundo após a extinção do som. Não entendi. Assim, ó, falou assim, alô. Quando eu falo alô e acabo de falar a palavra, essa informação que entrou pelo meu ouvido e chegou até o cérebro, ela vai persistir por um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Mesmo já tendo acabado o som ainda, essa informação ainda fica por um intervalo de 0,1 segundo. Então, para eu poder escutar outros sons e saber que eles são diferentes, o próximo som tem que chegar depois daquele intervalo, que é a persistência auditiva. Por isso que, questão 39, você tem aqui uma fonte sonora. E você está bem aqui com o seu ouvido. A fonte sonora pode ser até você. Você fala assim, alô! Aí lá vai o som. Alô! Vai embora. Bem ali tem uma parede. Aí esse som vai bater na parede e vai voltar por reflexão e chega de novo no ouvido. O ouvido, ele vai ficar sujeito a dois sons. O primeiro que veio logo. Alô, ele ouve logo. Porque o som ele se propaga assim, ó, em todas as direções. Aí vem o segundo e ele ouve também. Porém, para distinguir que são dois, para poder identificar os dois sons, é necessário que o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo seja no mínimo 0,1 segundo. Ou seja, para se escutar o novo som, o som refletido, que chama de eco, é necessário que o tempo gasto para ir
e para voltar seja de no mínimo 0,1 segundo. É o tempo que gasta para ir e voltar. Tá? Para ir ele percorre uma distância d, para voltar também percorre uma distância d. Ele tem que percorrer essas duas distâncias, né, d para ir e d para voltar, no mínimo em 0,1 segundo. Com uma velocidade de 340 metros por segundo. Aí a pergunta é, qual é aquela distância d? A gente vai para a continha, ó. Velocidade. Ah, isso eu sei, assistindo agora. É lambda f? Pode ser. Só que nesse caso ele não deu frequência e não deu comprimento de onda. Mas a velocidade, como depende do meio, e o meio é o ar, ela é constante. Então pode ser a fórmula também assim, ó. Espaço percorrido dividido pelo tempo. Qual é a velocidade? 340. Qual é o espaço percorrido? É a distância d para ir mais d para voltar. Então vai ser d mais d, que são 2d. Dividido pelo tempo, que é 0,1 segundo. Aí a gente faz agora, ó, meios pelos extremos. Joades, não tem nada aqui. Está subentendido o número 1. Então 2d vezes 1 dá 2d. Igual a 340 vezes 0,1. Então vamos para cá, ó. 2D, vou repetir. 340 vezes 0,1, galera, dá 34. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, D vai ser igual a 34 dividido por 2. D vai ser igual a 17 metros. Então, turma, para que a gente ouça um eco, é necessário que a parede ou o local onde o som vai refletir tem que ter uma distância de você de, no mínimo, 17 metros. Então, aquele negócio, alô, 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 as fontes, as paredes dos obstáculos tem que estar a uma distância maior do que 17 metros. Tá? Vamos ver se tem a opção aí, 17 metros. Ó, resposta certa, a letra A. Belezinha? Vamos para a próxima. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica do som? A gente viu aquelas características fisiológicas na aula anterior, no vídeo anterior. Quais são? Primeiro, a altura. É a que diferencia um som alto, de alta frequência, de um som baixo, baixa frequência. Tem a ver com a frequência. A segunda foi o volume. Volume é a característica que permite a fisiologia humana, mais especificamente o aparelho auditivo humano, distinguir um som forte de um som fraco. Então, o que é um som forte? De grande volume, nível de intensidade sonora lá para cima. Um som fraco, de pequeno volume, o nível de intensidade sonora é menor. Tá? E qual é a terceira? É o timbre, característica que nos permite diferenciar um som, dois sons de mesma frequência, dois ou mais, de mesma frequência, mesmo volume, mas emitidos por fontes diferentes. Então essas são as qualidades fisiológicas do som. Olha como caindo de novo no Enem. Então a primeira, vamos de novo, a altura tem a ver com a frequência. Segundo é o volume, tem a ver com a amplitude. Terceiro é o timbre, tem a ver com a forma. Já foi visto na aula passada, tá bom? Então, se nós estamos falando aqui em decibel, vocês já ouviram falar que é uma unidade de medida, talvez nem ouviram falar, mas a gente diz que ajusta o volume do som em decibel. Não é muito bem assim, porque assim, ó, o volume do som, volume ou intensidade, questão 40. Volume ou intensidade é assim, ó, é a potência do som dividido pela área. A unidade de medida, potência é watts, área é metro quadrado. Então, a unidade de medida de volume ou intensidade é o watts por metro quadrado. Porém, existe uma escala que é nível de intensidade, que é uma escala
logarítmica. Esse nível de intensidade, que é 10 log de I sobre I0 na base 10, esse nível de intensidade sonora, a unidade de medida é decibel. Tá? Então, intensidade e nível de intensidade, os dois estão relacionados à amplitude do som, certo? Então, a resposta aí, vamos ver lá, seria velocidade da onda sonora, amplitude da onda, sim, frequência não, frequência tem a ver com a altura tem a ver com frequência e timbre tem a ver com a forma, certo? Beleza. Valeu? Tchau, tchau e até a próxima.